Segundo a Reis, capítulo de número 18, eu vou estar lendo. Primeiro eu quero trazer aqui uma visão geral, um pano de fundo, um contexto daquele momento, do que estava acontecendo, para você entender a ministração. Segundo a Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 3, posso ouvir um amém? Amém! Aqui falando a respeito do reinado de Ezequias, rei de Judá, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Preste atenção, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor. Quem confia aqui no Senhor? Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve, eu achei isso aqui impressionante, extraordinário, fantástico. Nunca houve ninguém como ele, Ezequias, entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Que coisa linda! Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo. Aleluia! Era bem sucedido em tudo que fazia. Até rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Olha que coisa tremenda. Até se rebelou. Ele tinha tanta certeza da bênção de Deus na sua vida, que teve essa ousadia de se rebelar contra o maior império daquela época, a Síria. Meu Deus e meu Pai, é a tua palavra que nós estaremos compartilhando com a igreja, uma palavra que o Senhor tem me dado, e que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Eu sei que a voz é minha, mas a palavra é tua. Então fala com a tua igreja, fala, porque nós estamos em plena campanha de oração. Venha dar vitória aos teus filhos, em nome de Jesus, que assim seja. A igreja linda, nos ocupe as tuas mãos e vamos aplaudir essa palavra. O reino do norte, Israel, cuja capital Samaria, e o reino do norte era constituído das 10 tribos, e você também tinha o reino do sul, cuja capital Jerusalém, conhecido como Judá. E a Síria já havia conquistado as nações daquela época. Inclusive,
o reino do norte, Samaria, já haviam sido levados cativos, escravos, para a Síria. Então, o rei Senaqueribe, igreja, imagine um camarada cruel, violento, sanguinário. E Senaqueribe representava o próprio diabo. Sabe aquela história? O camarada é tão maligno que você não sabe se o diabo entrou nele ou ele que entrou no diabo. De tão maligno que Senaqueribe era. E ele foi conquistando. E o seu império crescendo. A maior potência daquela época. E a Bíblia diz que até várias cidades do reino de Judá também foram conquistadas. Faltava a capital, Jerusalém. E Ezequias, homem de Deus, fazia o que era reto, correto, confiava no Senhor. Aleluia! E ele de se levantar contra o rei da Síria, Senaqueribe. Não conseguiu. Se deu mal. Porque ele fez algo fora da direção de Deus. E o que ele teve que fazer? Agora se render pagando tributo a Senaqueribe. Ele mesmo reconheceu: errei, eu me levantei, me rebelei, mas me dei mal. E ele reconhece, e agora ele tem que pagar para tentar apaziguar, acalmar Senaqueribe. Então eu quero que você venha comigo aqui no capítulo de número 18. No capítulo de número 18, a partir do versículo de número 13. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ou seja, ele foi avançando, e à medida que ele ia conquistando, ele foi se aproximando com seu exército de Jerusalém, a capital de Judá, onde o rei Ezequias ali ficava, no seu palácio. Ele vai se aproximando de Jerusalém, conquistando todas as cidades e nações ao redor. E diz aqui a Bíblia: então Ezequias, que havia se rebelado e reconheceu que foi um tiro no pé, que ele fez isso fora da direção de Deus. Escuta isso. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: cometi um erro, eu não poderia ter me rebelado contra o maior império que vem conquistando todas as cidades e nações. Eu cometi um erro. Olha ele tentando apaziguar a situação. E ele diz aqui: cometi um erro, para de atacar-me, e eu pagarei tudo
que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, escuta, 10 toneladas e meia de prata. Não só isso, 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou aonde? No templo. No templo. Lhe deu toda a prata que se encontrava no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor, e o deu ao rei da Síria. Igreja, olha para cá. Aí está quando uma pessoa sai fora da direção de Deus. Ele se levantou contra o rei da Síria, se rebelou, se deu mal, não conseguiu nada, a coisa só piorou, porque agora ele tem que pagar para não ser destruído por Senaqueribe. Ele tem que pagar um imposto, um tributo. E o que é que ele faz? A prata e o ouro, e não foi pouco. De onde é que ele tira? Da casa do Senhor. Nunca tire da casa do Senhor o que pertence a Deus. O que é de Deus, você não tira para dar para o diabo. Porque Senaqueribe aqui representa o próprio Satanás. E o que é que ele faz? Ele saqueia, ele tira da casa do Senhor o que pertencia a Deus. Ele pega e entrega. Não tire o que é de Deus, é de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Não desvie o que pertence a Deus. Não desvie, não tire, não gaste, não dê para o mundo. Não entregue nas mãos de Satanás. Ele tentou com isso acalmar, apaziguar o rei Senaqueribe, porque ele havia feito algo sem a direção de Deus. E quando ele saqueia, ele tira o que era da casa de Deus para dar a Senaqueribe. Aí ele cometeu um outro erro. Mas o pastor acabou de ler no começo que Ezequias era um homem quase que perfeito, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que acabou com a idolatria em Israel, um homem que confiava no Senhor, e porque confiava, Deus o prosperou. Antes dele, meu Deus, pastor, antes dele e depois dele, nunca houve um rei igual a Ezequias. Mas a Bíblia não esconde pecado de ninguém. Quando Davi pecou, o maior rei que Israel já teve,